O que cai na prova discursiva, como resolver questões discursivas. E aí, pessoal, tudo bem? Mais um que cai na prova discursiva e hoje a gente vai falar de um assunto, pode parecer até meio óbvio, mas extremamente importante, afinal de contas, pode sim haver pessoas aí do outro lado da telinha que estão acompanhando nós que cai na prova discursiva e que se questionam, tá? Como é que eu faço essa questão? Como é que eu vou começar? Como é que eu vou pensar nela? Ou ainda, como diz um professor que eu conheço, como é que eu vou atacar essa questão? Porque é verdade, você ataca a questão, detona a questão, derruba, domina a questão e aí consegue os pontos que foram atribuídos a ela. Uma metáfora interessantíssima para a gente que trabalha aí com concorrência, né? Então, como é que a gente vai trabalhar questões discursivas? Professora Dani, como é que eu faço isso? Esse é o propósito do que cai na prova discursiva de hoje. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever, tem um sininho aí embaixo bem bacana. Na descrição do vídeo tem links interessantíssimos do Aprova, resolução de questões, para você trabalhar com entender das videoaulas que nós dispomos lá no site. Temos um produto sensacional, você vai produzir, né, as suas redações, elas vão ser corrigidas e devolvidas com a correção sensacional, você pode fazer 20 questões por mês, isso é muito importante para a gente que está falando aqui de prova discursiva. A melhor forma de você estudar para discursiva é escrevendo, então não deixa de se inscrever no canal, de visitar os links que aparecem aí na descrição. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre prova discursiva. Bora lá? Vamos falar sobre como resolver questões discursivas, porque eu acredito que um questionamento que possa surgir e afligir muitas pessoas é exatamente esse que está aparecendo para você. O que eu faço primeiro? Então, como é que eu vou resolver uma prova discursiva? Por onde eu vou começar? Essa é muito simples, vou responder. Podia responder de costa, né? Vou responder para você. Como é que você vai começar? Faça uma leitura da proposta, mas uma leitura muito atenta, uma leitura precisa, uma leitura direcionada. Por quê? Porque grande parte dos problemas em relação à questão discursiva, especialmente aqueles em que a pessoa faz um texto, e faz inclusive um bom texto, mas sobre um assunto aleatório, um assunto que não era o esperado para aquela proposta, grande parte dos problemas se resolvem com uma leitura mais atenta. Então, o que você faz primeiro? Você lê a proposta de redação. Leia o texto motivador, leia o direcionamento, leia as regras se fizer necessário. Porque quando você faz uma boa leitura, você está depreendendo o que é para fazer e as chances de você fazer certo se potencializam. Elas se tornam muito maiores. Mas esse não é o único questionamento, né? Você pergunta o que você faz primeiro. Então, o que eu faço primeiro, professora? Me ajude. Essa é fácil, moçada. O que você faz primeiro? Primeiro você faz uma leitura bem atenta da questão. Isso aqui é indispensável, certo? Eu nem vou entrar no mérito que você vai ler 2 vezes para poder depreender certinho o que é para fazer. Mas o que você faz primeiro? Uma boa leitura da proposta. Feito isso, a gente pode se encaminhar para outras questões, né? E uma dessas questões tem a ver com a frase que eu coloquei agora aí para você. Anotações à margem são sempre uma boa ideia. Então, você leu toda a questão, você já sabe, né? Você entendeu, você tomou propriedade do que é para fazer. O que você tem que fazer agora? Agora, você vai observar ali a proposta e vai fazendo essas anotações à margem. Que tipo de anotações? O que é para fazer, pequenas ideias que surgem, informações que você tem. Eu gosto muito de partir do seguinte pressuposto. Não é o que eu penso sobre, mas sim o que eu sei sobre. E o que eu sei sobre está totalmente relacionado a fatos. E os fatos, eles subsidiam os argumentos de uma maneira, os posicionamentos como argumentos de uma maneira muito eficiente. Então, eu preciso saber, né? Eu preciso relacionar ali o que eu sei. Então, eu vou fazer essas anotações à margem. Sejam anotações explicativas em relação ao que está escrito ali, sejam anotações de informações que me vieram à mente. Importante, anota, registra, para que você não perca nada, ok? Essa é uma dica bem importante. Além de fazer as anotações à margem, o outro ponto importante, muito importante, diz respeito ao rascunho. Tá, e daí? Eu faço ou eu não faço rascunho? Então, você lê a questão muito direitinho, muito atentamente. Você faz ali as suas anotaçõezinhas, anote tudo que você sabe, o que é importante, ou as palavras principais. Isso é importante para ajudar o nosso cérebro a trabalhar. E aí, você vai partir para o quê? Para o rascunho. E a pergunta a resposta precisa ser uníssona. Olha que palavra bonita, hein? Uníssona. Faço ou não faço?
tem que ser fácil. É lógico que você faz. O rascunho é indispensável. Você faz o rascunho, você valida esse rascunho e depois você transcreve para a versão definitiva. Então, o rascunho é algo muito importante para você resolver uma questão discursiva. Então, primeiro você lê atentamente, aí você faz as anotações relacionadas ao que deve ser feito e parte para o rascunho. Faço ou não faço? Faz. É sempre importante, é essencial, embora não seja obrigatório. Eu gosto de colocar para os alunos que o rascunho, ele é uma obrigação moral. Então, você tem que fazer o rascunho. Como é que você vai? Como assim? Você vai chegar e vai escrever lá sem rascunhar? Tá maluco? Não dá. Você tem que fazer o rascunho, porque é ali no rascunho que você vai trabalhar as ideias, que você vai inserir, vai retirar, vai alterar a ordem. No rascunho você pode mexer à vontade. Na versão definitiva, você só transcreve, entrega e acabou, tá? Então, rascunho é algo importante que, sim, você precisa fazer. Tá? Convencido do rascunho, vamos para um outro ponto importante, planejando o texto. Então, aqui eu vou te dar algumas recomendações que são bem válidas, tá? E que me ajudam na hora de produzir. Então, eu sou professora de português, sou professora de redação e eu faço rascunho, eu faço anotações, eu anoto o que eu sei, eu vou elencando palavras-chave. Isso ajuda. As estratégias de estímulo do seu cérebro para produzir uma questão discursiva são suas e podem ser as mais variadas possíveis. Então, como é que eu vou planejar esse texto? Que tipo de recomendação eu posso fazer para você? Então, a primeira das recomendações, fique muito atento a uma questão chamada vocabulário. Então, quando você fizer a leitura da proposta e entender o que é para fazer, faça. O vocabulário, nesse sentido, é essencial. Então, se de repente você tem ali uma palavra que você não conhece, identificar essa palavra já vai ajudar a, pelo contexto, imaginar qual pode ser o seu significado. Então, esse é um ponto bastante importante que faz parte do planejamento do seu texto. Então, identifique palavras que você não conheça, busque contextualizar esses termos para você poder fazer com mais tranquilidade ali o seu texto, você ter mais informações. Anote, faça uma lista, tipo lista de mercado. O que eu sei desse assunto? E vai ticando depois quando você distribui e tenta encaixar da melhor forma possível. Né? Então, esse é um ponto bastante importante em relação a como elaborar as questões discursivas. Sempre parta do que você sabe e nunca do que você acha. Aliás, o achar já pressupõe um desequilíbrio aí, porque você não acha, né? Você tem certeza. E para a gente poder entender bem como isso funciona, eu separei uma questão discursiva de uma banca que eu gosto bastante para mostrar para você no texto, no exemplo, o que é tudo isso de planejamento, de anotações e de entendimento. Vamos lá, então? Olha que questão bacana que eu separei para nós. É uma questão recente, tá? E ela tem um pequeno texto motivador. Aqui está o texto motivador. Depois a gente tem o comando e as exigências, tá? Então, vamos pensar aqui primeiro no texto motivador, texto publicado aí na Folha de São Paulo. Um relatório do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas constatou que 15 mil pessoas viajaram à Síria e ao Iraque para combater pelo Estado Islâmico e por grupos extremistas semelhantes. De acordo com o relatório, essas pessoas saíram de mais de 80 países, o que inclui um grupo de países que não haviam enfrentado desafios anteriores com relação à Al-Qaeda. Os números reforçam recentes estimativas do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos da América sobre o escopo do problema dos combatentes estrangeiros, nossa, eu tenho uma raiva quando isso acontece, e aí começo a me perder, que conforme o relatório, está aqui na minha frente, no meu nariz, né, e eu vou me perdendo. Que conforme o relatório se agravou apesar das ações agressivas das forças antiterroristas e das redes mundiais de vigilância. Os números referentes ao período iniciado de 2010 são superiores aos números referentes ao total de combatentes estrangeiros nas fileiras terroristas entre 1990 e 2010 e continuam crescendo. Então, esse é um texto que foi retirado lá da Folha de São Paulo, do Caderno Mundo, uma noticiazinha, que está falando sobre essa questão, né, dos extremistas e do medo que você tem em relação a isso e do risco que se corre, porque, segundo o texto, a quantidade de extremistas vem se potencializando, vem crescendo, né? Então, o texto motivador é aqui um ponto muito legal. Se esse é um texto motivador, você não faz cópia dele, mas ele precisa ser o estímulo para você.
Então, você discute sobre o tema que esse texto traz, você discute sobre as informações que estão aqui, porque ele tem que funcionar como um start para o pensamento da proposta, que tá um pouco distanciado disso daqui. Então, considerando o fragmento de texto acima, e considerando que ele é motivador, ou seja, ele tem que levar você a pensar a proposta, redija um texto dissertativo, fale sobre, né, acerca do tema a seguir, a civilização contemporânea e o terrorismo. Então, veja que é um tema que te dá várias possibilidades, né, inclusive trabalhar em cima da linha de raciocínio que o texto está fazendo. Para poder fazer o texto, cujo tema é a civilização contemporânea e o terrorismo, nós temos ali 3 direcionamentos. Primeiro ponto que você tem que discutir, o 11 de setembro de 2001 e a nova escalada terrorista. Então, você precisa necessariamente, para poder falar, né, do terrorismo e da forma concomitante com que ele vem com a sociedade contemporânea, você vai ter que resgatar o episódio lá do World Trade Center em setembro de 2001. Todo mundo tem lembrança disso. E todos nós sabemos o que aconteceu, né? Eu me recordo que eu estava em casa quando isso aconteceu e eu vi pela TV, eu não acreditei. Eu achei que era fake, que era uma montagem. Então, no primeiro momento, eu me lembro que eu não acreditei quando eu vi aquele prédio todo desabando. Então, esse fator, esse fato, ele desencadeia todo um comportamento e uma postura em relação a essa escalada, esse crescimento do terrorismo. Então, uma relação aí bem bacana, que pode ser introdutória. E isso que é o mais legal aqui, quando você presta atenção nessa questão discutiva. Pode ser a introdução. Na sequência, você vai falar sobre o Estado Islâmico, intolerância e agressividade. O que está esperando, o que um corretor está esperando quando ele olha isso? O Estado Islâmico, intolerância e agressividade. Uma descrição, um perfil, como é o Estado Islâmico, como é essa questão da intolerância em relação à liberdade de credo, né? A questão racial, tudo que pode envolver essa organização, vamos colocar dessa forma, a questão da intolerância que vai gerar agressividade, que vai gerar violência, legal observar isso. E por fim, daí seria a conclusão, esse seria todo o argumento, né, a postura argumentativa do seu texto. Por fim, a conclusão fica por conta de mostrar a reação mundial ao terrorismo, tá? E quando eu coloco assim, olha o legal de você saber ler, né? Leia a proposta, entenda o que ele está colocando. Quando ele põe ali a reação mundial ao terrorismo, quer saber, e daí? O que as pessoas estão fazendo? Como as pessoas estão vendo isso? Como as nações estão se comportando em relação a isso? Mais rígidas, menos tolerantes, mais amigáveis, enfim. Aí, o bacana dessa questão é que ela é tão dirigida, ela é tão direcionada, mas ela está cobrando de você conhecimento de mundo. Se você é uma pessoa que tem conhecimento de mundo, você consegue trabalhar isso aqui de uma forma muito tranquila. Então, o texto motivador é start. Você não copia nada dele. Textos motivadores são sempre start, tenha isso em mente. O que você pode e deve fazer é atacar a questão, especialmente seguindo as orientações que ela mesma nos traz em relação aos itens que devem ser contemplados. Mesmo porque esses itens, eles vão entrar lá na grade de correção. Eles viram critério de correção. Então, se na proposta ele está pedindo para você qual é a postura do mundo em relação ao terrorismo, é um critério de correção. Se você trabalhou e de que forma você trabalhou com esse ponto, ok? Era isso que eu tinha para dividir com você. Um exercício muito bacana, uma sugestão. Faça essa redação. Veja lá se ficou legal. E depois quem sabe, a gente não consegue conversar sobre isso, ok? Um beijo grande, pessoal, e até o próximo. O que cai na prova discursiva. Tchau, tchau.